Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruxadela e esse é mais um vídeo que eu vou fazer aqui pro meu espaço, Bruxadela Tarot e Terapias. Eu quis trazer hoje para vocês uma lição de um livro muito especial para mim. No vídeo passado eu li com vocês o primeiro capítulo do Kybalion e eu expliquei para vocês que aquele livro ele era só o início de tudo, que existiam outras oitavas de entendimento, existia um entendimento de última instância. E esse livro que eu vou trazer hoje para vocês, a lição dele, faz parte dessa última instância, tá? Então eu trouxe como um aperitivo para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona a mente unicista, já que eu falei sobre a dualidade no outro vídeo. Como que funciona esse pensamento unicista, para que ele serve, por que ele é a última instância. E através dessas lições, desse livro que eu amo tanto, que eu vou mostrar para vocês agora. O meu já tá um pouquinho velhinho, porque eu já tô lendo há alguns anos. É um curso em milagres. Dentro desse curso, que não é um curso, é um curso de aprendizado, né? Então, a gente vai aprender durante a vida, a gente vai aprendendo, né? E esse curso em milagres, ele é um livro metafísico e ele serve para que você coloque a sua mente no lugar verdadeiro, para que você tire a sua mente do sofrimento. Então, esse livro, ele tem muitas resistências porque as pessoas, elas olham para ele e falam: nossa, mas isso aqui é um livro cristão. Não, isso aqui não é um livro cristão. Isso aqui é um livro que foi canalizado, ele é um livro metafísico, ele é pura física quântica, pura física quântica. Amit Goswami fala sobre esse livro, e várias outras autoridades, acho que Joe Dispenza, tantas outras pessoas iluminadas falam sobre esse livro, tá? E ele, juntamente com esse pensamento unicista, outras pessoas também vão pela mesma linha. O Advaita Vedanta, o Tao, o livro do Tao, o Krishnamurti, são pessoas que levam consigo essa filosofia do pensamento unicista, que eles dizem que é a última instância do entendimento. Tá? Esse livro aqui ele tem 365 lições, que é uma lição por ano, onde você vai fazer essas lições durante esse ano, para que você aprenda a tirar a sua mente do sofrimento, para que você encontre a neutralidade, para que você possa, enfim, se equilibrar e entrar em contato com a sua verdadeira essência. Esse livro diz que a sua verdadeira essência é o amor, que só existe o amor e que você precisa voltar a se reencontrar com quem você realmente é. Todo o resto é um ego, é um mundo de separação que só o ego pode fazer. Eu não estou falando do ego no sentido do Carl Jung, da psicanálise, não é desse ego que eu estou falando, tá? Eu tô falando do ego, de você achar que você realmente é essa pessoa que você é. Então, eu não sou Diene, eu não sou Diene, eu estou Diene, eu estou temporariamente vestida no corpo humano material Diene, mas eu não sou Diene, eu estou. Então, a primeira lição, quando eu vi pela primeira vez, eu achei bem engraçado e eu fiquei pensando, cara, como que isso aqui vai mudar minha mente? Deu um nó na minha mente, porque não dá pra acreditar que lições tão simples, que tu olha assim e tu fala, cara, nada a ver com isso aqui não vai acontecer nada. E a gente não imagina o quão profunda a simplicidade pode ser. É porque a gente tá com os nossos olhos e a nossa percepção totalmente distorcida. E a gente acha que o confuso, o complicado, quanto mais complicado é melhor, quanto mais confuso, melhor, porque eu vou ficar ali procurando como um detetive. Ah, eu quero saber da verdade, a verdade absoluta. E quanto mais complicado um assunto parece mais desafiador para minha mente. E quanto mais desafiador eu acho que eu sou mais inteligente, eu acho que eu consegui achar, entendeu? O pote no final do arco-íris, eu acho que eu encontrei a pedra filosofal. Então a nossa mente, ela está totalmente distorcida da realidade. Porque a gente acha que o simples é raso e a gente acha que o complicado é que é a verdade ou que é por aí que a gente tem que seguir. Na verdade, você pode seguir pelos dois lados. Eu escolhi no início ir pelo lado difícil,
de cavucar um monte de coisa, que eu queria achar quanto mais complexo um assunto, melhor pra mim. Então, nossa, quanto mais complexo mexia, me dava mais dopamina de pesquisar, né, de ir atrás. E eu me sentia muito bem de conseguir entender tudo aquilo ali. E quando eu entrei em contato com o pensamento unicista, eu percebi que o simples, que o prático, que o tranquilo, que o neutro é que realmente traz e faz diferença, né, na nossa vida. E é onde a gente tem que colocar a nossa mente para que a gente não sofra, tá? Então, todo mundo tá muito acostumado com tudo muito intenso, com muito sofrimento. Você também, todo mundo, né? Hoje eu já tenho menos essa crença, mas também não vou dizer que eu já perdi ela completamente, porque em algum nível da minha mente eu ainda acredito nisso. Senão eu não estaria passando por algumas situações. Mas eu acredito que toda essa dificuldade são coisas que a nossa mente cria, e nem tudo precisa ser difícil, nem tudo precisa ser complicado, tá? Então a gente tem que começar a perceber que a vida é simples e que as coisas são simples de ser resolvida, e é nós que colocamos muito peso e significado nas coisas, e a gente dá para as coisas o peso e o significado que elas representam para nossa vida. Então essas lições, elas vão tirar esse peso, esse significado que a gente dá para as coisas, inclusive em relação à hierarquia de importâncias. Então, para mim, o meu braço, ele é muito mais importante do que essa caneta. Parece lógico, né? Parece lógico que meu braço seja mais importante que uma caneta. Mas, em última instância, a gente só está dando graus de importância para coisas que nós colocamos peso, que nós colocamos importância e colocamos numa hierarquia daquilo que realmente é importante e não é. Então, se a gente levar isso para todas as coisas da nossa vida, a gente vai perceber que a gente que sofre, porque é a gente que coloca peso no que não deveria ter. Então, eu vou começar pela primeira lição. Eu vou ler para vocês aqui a primeira lição. Eu vou explicar para vocês como que funciona. Vou fazer junto com vocês a primeira lição e depois a gente vai comentar um pouquinho sobre ela, tá bom? Então, vamos lá. Primeira lição. Nada do que eu vejo nesse quarto, nesta rua, desta janela, neste lugar, significa coisa alguma. Agora olha vagarosamente à sua volta e pratica aplicando a ideia de modo muito específico a qualquer coisa que vejas. E aí você vai olhar. Esta mesa não significa nada. Essa cadeira não significa nada. Essa mão não significa nada. Este pé não significa nada. Essa caneta não significa nada. Então, olhe além do que o que está imediatamente à tua volta e aplique a ideia a um âmbito mais amplo. Então, eu vou olhar mais para frente e vou perceber as coisas que estão mais longe de mim. Aquela porta não significa nada. Aquele corpo não significa nada. Aquela lâmpada não significa nada. Aquele cartaz não significa nada. Aquela sombra não significa nada. Nota que as declarações não estão agrupadas em nenhuma ordem e não fazem nenhuma distinção quanto às diferenças entre os tipos de coisas às quais são aplicadas, ou seja, não há grau de importância para o que você vai falar primeiro ou o que você vai falar por último. Não há grau de importância sobre você olhar para a cadeira e achar que ela é mais... Eu vou falar dela primeiro porque eu acho que ela é mais importante do que a minha lâmpada. Então, esse é o propósito do exercício. A declaração deve ser meramente aplicada a qualquer coisa que vês. Ao praticares a ideia do dia, usa-a com tal indiscriminação. Não tente aplicá-la a tudo que vês, pois esses exercícios não devem se tornar ritualísticos. Apenas certifica-te de que nada do que vês seja especialmente excluído. Qualquer coisa é como qualquer outra.
no que concerne a aplicação da ideia. O que ele quer dizer? Para você não colocar grau de importância a nada do que você vai falar ou a nada que você vai ver, você tem que ter certeza de que tu não vai tornar nada mais importante do que realmente é, e todas as coisas para você tem que ter o mesmo grau de importância. Não coloque julgamento e nem hierarquia de importância nas coisas que você vai observar. E entenda que uma cadeira, pelo menos no exercício, entenda que uma cadeira, ela não é mais importante do que a lâmpada, nem mais importante do que a porta. Eu quero que você entenda que esse exercício quer que você olhe para tudo como é tudo a mesma coisa. Tudo tem o mesmo grau de importância, tá? Então, cada uma das 3 primeiras lições não deve ser aplicada mais do que 2 vezes ao dia. Outra coisa é que você não pode ficar o tempo todo fazendo essa lição. No máximo umas 3 vezes no dia, com intervalo de 1 minuto, para que você não fique obsessivo e nem trate esse exercício como se fosse algo ritualístico, algo místico, porque não é, tá? É apenas uma observação clara, é uma observação sem julgamentos, sem hierarquia, dando a tudo o mesmo grau de importância. E aí você vai olhar ao seu redor, que tudo tem o mesmo significado. O que essa lição veio nos ensinar? O que essa lição quer nos dizer? O Curso em Milagres, ele é um livro tão profundo, tá? Nas 5 primeiras lições desse livro, você vai entrar em contato com os objetos. Ele vai fazer você entender que os objetos ao seu redor, que tudo ao seu redor significa a mesma coisa. Um prato, uma cadeira, a porta, a sua mão, alguém, tudo aquilo que está à sua volta, seus livros, tudo que está à sua volta, tudo que tem matéria, tudo que está cocriado ao seu redor, tudo tem o mesmo grau de significado. Não tem aquilo que é mais importante, não tem aquilo que eu tenho mais apego, não tem aquilo que para mim não tem importância, tá? Então, é isso que você vai aprender nessas 5 primeiras lições. Por que é tão importante que você entre em contato com isso? Porque as próximas 5 lições, elas vão te fazer perceber que é a mesma coisa com os nossos pensamentos. A gente tem milhares de pensamentos, inclusive pensamentos que não são nossos, que estão no mar do inconsciente, como diz Carl Jung. Então, pensa que nós estamos vivendo dentro de um mar. E cada um de nós é uma gota daquele oceano, né? Ou parte do oceano. E esse mar, ele está inundado por vários pensamentos de todo mundo, no nome de inconsciente coletivo. Então, quando um pensamento está passando por mim, né? O pensamento está passando. Ele vem como uma onda. Esse pensamento pode ser meu, esse pensamento pode ser do inconsciente coletivo, esse pensamento pode ser da crença da minha mãe, que ficou enraizada em mim. Existem várias possibilidades. Só que esse pensamento, ele não é real. Ou a gente não deveria dar tanta importância assim. Para me explicar melhor, para vocês entenderem. Então, assim como eu vou observar o meu redor, ao meu redor e perceber que tudo tem o mesmo significado e que nada tem grau de importância, mais profundamente eu vou fazer isso com os meus pensamentos. Então, aquele pensamento que passou pela minha cabeça, quem deu importância demais, quem alimentou aquele pensamento, fui eu. Fui eu que dei importância demais. Fui eu que coloquei uma hierarquia. Esses pensamentos são bons e esses pensamentos são maus. Esses pensamentos aqui eu vou nutrir e esses aqui eu vou deixar para lá. É você que escolhe com qual pensamento você vai se conectar. E é você que coloca peso nos seus pensamentos. Então, o pensamento tá aqui, vários pensamentos. Você tem o seu campo eletromagnético. Os seus pensamentos, eles estão aqui, no seu campo. Mas também tem os pensamentos do coletivo, tem os pensamentos que foram das suas crenças, da sua família, né? Dos seus ancestrais. E aí, passa um pensamento aqui, ó. Aí você, me conectei com esse pensamento. Eu me conectei, acho que ele é meu. Vou pegar ele pra mim e eu vou nutrir aquele pensamento
com sentimento. E depois eu vou desenvolver uma emoção desse pensamento. Ok? Então, eu vou começar a dar significado para o meu pensamento. Isso pode ser tanto bom quanto ruim. Então, quando eu falo que a minha cadeira é igual à minha porta, que é igual à minha lâmpada, o meu pensamento também é assim. Todos os pensamentos que passam pela sua cabeça, você não tem que dar significado nenhum. Porque é você que dá o peso, a hierarquia e o significado para os seus pensamentos. E é daí que vem a raiz do seu sofrimento. Porque você se conecta com um pensamento que às vezes nem é seu. E você nutre ele achando que ele é seu. E você acredita naquele pensamento. E você nutre ele com sentimentos e emoções. E eles vão cada vez se enraizando. E aí sabe o que acontece? Você materializa ele. É isso que acontece quando você dá significado para os seus pensamentos. A longo prazo, eles se materializam. Então é por isso que tudo o que você faz, tudo que acontece na sua vida, tudo é você que cria. Porque você em algum momento deu significado para um pensamento e se agarrou nele como se fosse seu. Você colocou peso, hierarquia, importância, sentimento e emoção em cima dele. E ele se realizou. Você é responsável por isso. Só que ninguém nasce sabendo de física quântica. Ninguém nasce sabendo sobre essas coisas. Então eu estou aqui para dar essa luz para você, para que você entenda como que você cocria a sua realidade. Então você já sabe que os seus pensamentos, eles não são seus. Os sentimento que você tem em cima desse pensamento, ele é irreal. Ele vem de um lugar de crença, de dor, de qualquer lugar que te faça nutrir ele, entendeu? É você que vai nutrir. Então, é assim que você cocria a sua realidade, né? Então, eu tenho um pensamento intrusivo. Nossa, que pensamento é esse? Eu nunca pensei sobre isso. Ok. Aí eu vou passar o dia inteiro pensando naquilo. Me conectei com aquele pensamento. Capturei ele pra mim. Puxei ele pro meu campo. E, nossa, mas por que eu tô pensando nisso? Nossa, mas eu acho que tem alguma coisa estranha. Nossa, que coisa. Eu acho que é a minha intuição. Eu acho que os meus guias querem me falar alguma coisa. Nossa, eu acho que é tal coisa. E você fica sofrendo, às vezes, por um pensamento que não é seu. Então, esse livro, ele é um divisor de águas. Você nunca vai parar de cocriar enquanto você estiver encarnado. E você não vai parar de pensar só porque eu tô falando isso. Mas você vai aprender a dosar o significado que você dá para esse pensamento para você parar de cocriar o caos. Você vai perceber um pensamento negativo e você simplesmente não vai dar significado nenhum para ele. E você vai deixar ele vir e você vai deixar ele ir, que é o princípio para quem faz meditação. Quando você está fazendo meditação, eles falam que é para você deixar o pensamento vir e depois deixar o pensamento ir. Porque você não pode se conectar e nem dar significado, peso e nenhum sentimento e emoção em cima daquele pensamento. Porque ele é só um pensamento. Ele é só uma imagem que você criou dentro da sua cabeça. É um pensamento que te traz uma imagem. Pode prestar atenção. Se eu falar elefante, a sua mente agora vai imaginar um elefante. Mesmo que em milésimos de segundos. O seu pensamento é uma imagem que você fez. E ele que é o verdadeiro ídolo que tu adora. É essa imagem que você guarda e se conecta e adora. Porque você fica neurótico, pensando repetidamente no mesmo pensamento até você ficar paranoico. O que são as neuroses? São pensamentos intrusivos, pensamentos ao qual eu me conectei. E eu não consigo parar de pensar nisso. Fico pensando nisso repetidamente. E de uma neurose, eu crio uma paranoia e depois aquilo acaba acontecendo. Ou
coisas começam a acontecer ao meu redor. E é assim que você cria o caos. E você nem sabe disso, mas agora você sabe. E aí você pode treinar a sua mente para que você possa não parar de pensar, mas saber escolher qual pensamento você vai querer alimentar. Um pensamento, ele não é nem bom e nem mal, ele é só um pensamento, ele não significa nada. Então, diante disso, também podemos criar muitas coisas boas. Eu posso me conectar com pensamentos maravilhosos, eu posso me conectar e alimentar pensamentos ótimos para minha vida e criar a vida mais incrível que eu posso ter. Porque já que eu tenho capacidade de criar o caos, eu também tenho capacidade de criar uma vida incrível para mim. E esse é o desafio, porque é muito mais fácil você cocriar o caos do que cocriar uma coisa boa na sua vida, porque você aprendeu isso na infância, que coisas negativas acontecem com muito mais facilidade do que coisas boas, porque a gente aprendeu que as coisas boas, elas demoram para acontecer, elas são raras. Ou sempre quando a gente ganha alguma coisa, ou sempre quando coisas boas acontecem, é sempre uma crença de que a gente vai perder outra coisa. Então a gente tem uma crença de que se eu ganhar tal coisa, eu vou perder outra. Então a gente tem uma crença que a gente não acredita que a gente pode ser feliz e completo em todas as áreas da nossa vida. A gente tem que ser feliz no amor, mas talvez nos negócios a gente não vai ser tão feliz. A gente pode ser feliz nos negócios, mas talvez a gente não vai ser tão feliz no amor. Talvez eu seja uma profissional que não seja tão reconhecida, mas pelo menos eu tenho uma família e eu tenho um lar. E talvez você seja uma profissional muito premiada e de repente você se vê sozinha. Você acha que você não pode ter tudo, mas isso é uma crença. Porque isso você foi condicionada pela sociedade, pela sombra dos seus pais, pela sombra da sociedade, por tudo aquilo que está no teu inconsciente. E no inconsciente coletivo do bairro, cidade, país, continente que você está. Ok? Então isso vem muito de uma cultura, né? Então, que você possa pensar nisso e que você possa fazer o movimento necessário para que você consiga colocar a sua mente, que você consiga cocriar coisas boas para a sua vida com essas informações que eu acabei de te dar. Então, uma caneta não é mais importante que um braço não é mais importante que uma caneta. Parece brincadeira e tu olha assim, cara, claro que um braço é muito mais importante que uma caneta. Só que eu quero que você entenda que a chave, que a virada está em você perceber que é você que está dando o significado de que seu braço é mais importante do que a caneta. E aí você pega isso e coloca para os seus pensamentos. Quantos pensamentos você nutriu que você não deveria ter nutrido? Você simplesmente deveria ter deixado ir. Mas a culpa, o medo, a crença, aquilo que você viu quando era criança acontecer. Então, você viu o caos acontecer ao seu redor. Então, você acha que o caos, ele é normal. E que as coisas boas são muito difíceis. Então, é muito mais fácil pra gente copiar o caos do que coisas boas. Ok? Mas tem como sair disso. Tem como você se desconectar disso. Mas não vai ser um trabalho fácil. Vai ser um trabalho árduo, vai ser um trabalho doloroso, vai ser um trabalho onde você vai achar que você conseguiu, depois você vai se achar uma farsa, depois você vai achar que nada disso funciona e depois você vai dizer, nossa, uau, consegui. São altos e baixos do processo de autoconhecimento. E não existe uma linha reta. Existe altos e baixos e você vai ter que aprender a conviver com essa instabilidade. Que afinal nada no mundo é uma linha reta. Só Newton que fala isso, né? Nada é uma linha reta, nada é uma constante. Tudo está em movimento, nada está parado, tudo é impermanente. E assim como você co-criou o caos, agora você vai criar uma vida extraordinária para você com essa informação que eu te dei.
Se você vai fazer as lições de um curso em milagres, eu não sei, mas você pode achar outras maneiras de fazer esse trabalho. Você pode meditar, você pode fazer o Ho'oponopono, você pode ler o curso em milagres, você pode estudar física quântica, você pode estudar a mente unicista dentro do Tao, dentro do Advaita Vedanta, dentro dos ensinamentos de Krishnamurti, Paramahansa Yogananda, dos mestres iluminados, Neville Goddard, Mestre Jesus, e tantos outros iluminados, Eckhart Tolle, Byron Katie, e por aí vai. Você pode escolher quem você vai se conectar para fazer esse trabalho interno. Porque esse livro, em última instância, quer que você volte para a unicidade, quer que você volte para a sua essência, que é amor, porque é isso que nós somos, em última instância. Nós não somos a dualidade do bem e do mal, nós somos puro amor e nós somos um. Eu sou você, você sou eu. Se eu fizer mal para você, eu estou fazendo mal para mim. Esse é o entendimento de última instância, em que não existe essa guerra, essa disputa, essa dualidade, esse bem e mal, esse, Deus e demônios. Deus não tem antagonista. E não existe inimigos, em última instância. Se você quer acreditar nisso, tudo que bom pra você. Mas se você também não quiser acreditar, tudo bem também. Todo mundo vai ter o seu momento de chegar nesse lugar, algum dia. Então, eu não preciso ter pressa e nem querer estar aqui como uma missionária tentando evangelizar vocês a irem pro pensamento unicista. Não, não é o meu papel. Mas o meu papel aqui é colocar luz na tua sombra, é trazer clareza de como que você cocria o caos na sua vida e de que maneira você pode sair desse sofrimento, dessa dor. Porque quando você para de dar significado, hierarquia e peso para os seus pensamentos, você vive uma vida de mais paz, tranquilidade e equilíbrio, porque você para de sofrer por coisas que nem existem. É irreal. É você que está dando peso demais para isso. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho nesse vídeo, que vocês tenham gostado do conteúdo e que vocês acompanhem aqui. De vez em quando eu vou vir aqui trazer uma pílulazinha de autoconhecimento para que a gente possa fazer nossos movimentos internos e as nossas mudanças para a gente sair dessa terra bem melhor do que a gente entrou, tá bom? Obrigada por quem viu até aqui, e quem viu até aqui, deixa aí pra mim um coraçãozinho e me fala aí o que você achou disso. Foi muita informação pro seu cabeção? Eu acho que não, porque hoje eu não vim falar com o seu cabeção. Então eu acredito que não foi muita informação. Eu acho que é simples demais pra gente dizer, é só isso mesmo. Era o que eu tava falando desde o início. Não precisa ser complicado. O simples, ele é o caminho, tá? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.